Fala, gente boa! Bom, há duas fotos, né, que eu esqueci de mencionar, né, que eu esqueci de mostrar, melhor dizendo, para vocês, né, no vídeo anterior, tá? As primeiras fotos são essas aqui, tá? Essa foto aqui, né, é do salto, de um dos saltos, um dos saltos, né, do Rio Piraí, né? Não se tem a data em que essa foto foi batida, né? Possivelmente essa foto foi batida pelo Fritz Hoffmann, né? E outra foto de um local nas proximidades desse salto, né? Dessa cascata que vocês acabaram de ver, né? E tem mais uma outra foto até que é bem interessante, né? Num vídeo bem antigo até cheguei a mostrar essa foto, né? Essa aqui é uma visão geral, né, de boa parte da cidade de Joinville, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo, né? Ou que eu pelo menos eu estou tentando mostrar a vocês, né? Essa foto aqui ela é de 1928, tá? Então aqui vocês podem ver o antigo mercado público, né? Que aparece logo em primeiro plano, né? A catedral, né? A catedral que aparece mais ao fundo, né? Enfim, né? Repetindo, essa foto aqui é de 1928, tá? Bom, né? Eu tinha dito, né, que hoje é equivalente à Rua Plácido Olímpio de Oliveira, né? Eu tinha encerrado o vídeo anterior, né, dizendo, né, mencionando aquele príncipe que comprou um latifúndio, né, o que hoje é a região do Rio Piraí, tá? Bom, ele nasceu, esse príncipe, né, que tinha todo esse mundão de terras, né? Ele nasceu em 1785 e ele faleceu em 1859, e além de ter sido um proprietário de vários castelos, de vários terrenos, né, de latifúndios, enfim, ele também foi político, ele chegou a ser parlamentar, né, seria equivalente hoje a um deputado do Reino da Saxônia, né, ele é considerado um dos grandes estadistas, né, um dos maiores políticos do hoje extinto Reino da Saxônia, né? Reino da Saxônia que equivale, em sua boa parte, à antiga Alemanha Oriental, né? Bom, como eu tinha dito, né, ele acabou falecendo em 1859, e o filho mais velho dele, que era o Victor de Schönburg-Waldenburg, né? Ele acabou comprando, isso entre 1861 e 1864, dois terrenos, né, que foram os lotes números 307 e 308, né, o que hoje é o equivalente, na área equivalente hoje, à Rua Plácido Olímpio de Oliveira. Entre esses dois terrenos, né, que esse príncipe comprou, né, mais tarde acabou sendo construída uma praça. Sim, no que hoje é a Rua Plácido Olímpio de Oliveira, chegou a existir uma praça, tá? A intenção, pasmem, era que o coração, o centro de Joinville fosse justamente onde hoje é a Rua Plácido Olímpio de Oliveira. Sim, já houve esse projeto, né, de se estabelecer o centro de Joinville, onde justamente é essa rua, tá? Inclusive, entre 1845 e 1846, uma expedição liderada pelo Jerônimo Coelho, que era militar, engenheiro militar, melhor dizendo, né? Que hoje é nome de rua, né, e tudo mais. O próprio Jerônimo Coelho, né, ele chegou a recomendar que se um dia, né, fosse criada uma cidade, o centro dessa cidade deveria ser a região equivalente hoje ao bairro Bucarém. Então, esse projeto, né, de se estabelecer o centro de Joinville, onde hoje é essa rua, esse projeto ia mais ou menos ao encontro dessa ideia, né, sugerida lá em 1846 pelo Jerônimo Coelho, né, de que o Jerônimo Coelho, repetindo, defendia a ideia de que o centro de Joinville deveria ser no que hoje é o bairro Bucarém, tá? Mas voltando, tá? Até 1957, caso eu não esteja enganado, essa rua ela teve o nome de Rua Ipiranga, né? Uma informação que ninguém sabe, né? Bom, mas com certeza, né? Não só vocês, mas como todo o planeta está perguntando, mas afinal de contas, quem foi esse caboclo? Quem foi o Plácido Olímpio de Oliveira? Ele foi algum jogador do Caxias? Ele foi algum político? Ele foi algum
algum showman, ele foi, o que esse cara fez da vida? O que ele fez de tão extraordinário para hoje batizar a rua? Bom, o Plácido Olímpio de Oliveira foi esse cara aqui, tá? Já mostrarei a foto dele para vocês, tá? Esse cara aqui de óculos, tá? Vocês estão reparando, né, que existem 3 homens de pé, tá? O cara que aparece bem no meio, né, bem no centro da foto, foi justamente, né, o Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Então o cara aqui de óculos, né, o cara que aparece bem no centro da foto, repetindo, é o Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Tem mais uma outra foto aqui que eu gostaria de mostrar a vocês, né? Isso aqui foi um anúncio, né? Um anúncio do escritório dele, né? Já adiantando que ele foi advogado, tá? O escritório dele ficava na rua Jacob Hilling, né? Ali no centro, né? No centro de Joinville. Bom, por incrível que pareça, né? O nosso amigo ali, né? O Plácido Olímpio de Oliveira, né? Mostrando aqui de novo a foto dele para vocês, né? O nosso amigo aqui, né, o Plácido Olímpio de Oliveira, né, ele não nasceu em Joinville, ele nasceu em Campo Alegre, tá? Ele nasceu no dia 5 de outubro de 1900. Caso, obviamente, ele ainda fosse vivo, amanhã, dia 5 de outubro, ele estaria completando 125 anos de idade, tá? Aí já seria um Matusalém, já não seria um humano, né? Mas agora, voltando a falar sério, tá? Ele praticamente só nasceu em Campo Alegre, tá? Ele acabou sendo criado, tá? A mãe dele, o pai dele, era o Olímpio Nóbrega de Oliveira, que foi um daqueles magnatas, né, da erva mate, foi uma daquelas pessoas que acabaram enriquecendo durante aquele ciclo da erva mate, que foi de 1865 até por volta de 1930, né? A mãe do Plácido Olímpio de Oliveira faleceu 8 dias após o nascimento dele, tá? Ele acabou sendo criado pelo Rodrigo Lobo. Rodrigo Lobo, que é uma figura bem conhecida, né? Foi vereador, foi senador, foi sogro, né, do Pedro Ivo, né? Pedro Ivo, que foi prefeito de Joinville, foi governador e tudo mais, né? Bom, o Plácido Olímpio, né? Ele acabou sendo criado e acabou estudando em Florianópolis, né? E em 1921 ele acabou se formando em Direito, né, pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Né? Embora, né, ele tenha exercido durante muito tempo a advocacia, né, até inclusive eu mostrei para vocês, né, o anúncio do escritório dele, né, ele era muito mais um empresário, né, um homem público, um político, do que propriamente um jurista. Né? Ele foi promotor público, né? Ele trabalhou na comarca de Joinville, na comarca de Mafra, na comarca de São Francisco, né? Ele foi secretário estadual de Justiça entre 1932 e 1935. Ele foi deputado estadual entre 1935 e 1937. Foi vereador de 1947 até 1951. E ele foi deputado federal de 51 até 55, né? Em 1954 ele foi nomeado presidente da Empresul, que era uma estatal, uma empresa que acabou sendo antecessora da atual Celesc. Ele não poderia acumular 2 cargos públicos ao mesmo tempo. Então ele teve que renunciar ao cargo de deputado federal para ser apenas presidente da Empresul, né? Empresul, que seria equivalente hoje à Celesc, né? Bom, além desses cargos, né, que eu acabei de mencionar, o Plácido Olímpio de Oliveira ele foi prefeito de Joinville de 1930 até 1933, né? Inclusive um grupo, né, que acabou tomando de assalto o que hoje é o 62BI, esse grupo, ele foi liderado pelo Plácido Olímpio de Oliveira. Né? Então ele foi um dos que apoiaram, né, uma das lideranças políticas que acabou apoiando, né, aquele golpe de Estado que houve em 1930 que acabou levando o Getúlio Vargas ao poder. Né? E como compensação ele acabou sendo prefeito de Joinville. Por que será? Né? Lembrando que na época político não recebia salário, tá? Bom, ele foi tanto, né, como prefeito, como deputado,
como deputado estadual, né, deputado federal, vereador, né? Ele foi um político bastante atuante, né? Ele era um excelente orador, inclusive ele era o orador oficial da Sociedade Harmonia Lira, né? Ele era maçom. Em Rio do Sul existe uma loja maçônica que leva o nome do Plácido Olímpio de Oliveira, e em 1999 e em 2001 chegaram a ocorrer 2 sessões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageando o Plácido Olímpio de Oliveira, né? O Plácido Olímpio de Oliveira, além de ter sido um homem público, um político bastante atuante, né, que apresentou muitos projetos, né? Um desses projetos que o Plácido Olímpio de Oliveira apresentou foi a transformação daquele casarão no Museu Nacional de Imigração e Colonização, né? Então ele foi um dos, vamos dizer assim, uma das pessoas que acabaram parindo, né, o que hoje é o Museu Nacional de Imigração e Colonização. Em 1953, ele chegou a sugerir, né, na condição de deputado federal, que se criasse um fundo federal para a eletrificação, né? Ele, de certa maneira, ele acabou sendo um dos idealizadores da Eletrobras, né? Que é aquela estatal que age, obviamente, nesse setor, né, de geração de energia elétrica, e que foi criada em 1961 pelo João Goulart, né? Voltando, né, o Plácido Olímpio de Oliveira, como é sabido, ele batiza uma escola no Bom Retiro, né? E, bom, né? Resumidamente, essa foi eu já ia me esquecendo, né? Ele acabou falecendo no dia 9 de junho de 1957, meses antes de completar 57 anos de idade. Como vocês puderam perceber, né, embora ele tenha tido uma vida, né, relativamente curta, a vida dele foi muito intensa, né? E além de ter sido um grande orador, um político bem atuante, ele era um homem extremamente culto. Inclusive, eu recomendo a vocês, né, na Biblioteca Pública de Joinville, tanto na Biblioteca Pública quanto no Arquivo Histórico de Joinville, existe um livro com o título de Álbum do Centenário de Joinville. E nesse livro que eu estou mencionando, o Álbum do Centenário de Joinville, existe um artigo de autoria do Plácido Olímpio de Oliveira, em que ele recorda, né, ele faz uma descrição de como que era a região do entorno do mercado público de Joinville por volta de 1905. Então é um texto excelente, um ótimo texto, né, uma ótima referência, né, para quem quer conhecer a história de Joinville, né, e de um homem que tinha um grande conhecimento da história local, né, de um homem bastante inteligente e bastante culto, né. Então, resumidamente, essa foi a vida do Plácido Olímpio de Oliveira, né, o cara que hoje batiza a rua, né, ali entre a Anita Garibaldi e o Bucarém, né. Bom, como esse vídeo já está longo, chato e tudo mais, né, ficarei por aqui, tá? Mais uma vez lamentando, né, a derrubada, a demolição daquelas 3 construções antigas, né, que ficavam ali na Plácido Olímpio de Oliveira, mas enfim, né, coisas de Joinville e coisas do Brasil, né? De um lugar que não valoriza a sua memória, a sua história. Mas, enfim, né, mais uma vez eu agradeço a atenção, o carinho de vocês e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!